Podemos até dizer que nunca houve figura tão marcante e importante. Seus seguidores se espalharam com profusão e alteraram totalmente a configuração do poderoso Império Romano e do mundo como conhecemos, criando nações que levariam a sua fé até os confins mais remotos do planeta. Seus ensinamentos modificaram e revolucionaram a moral humana e a ideia que tínhamos sobre Deus, a tal ponto que a história é dividida frequentemente em antes e depois do seu nascimento. No entanto, a despeito disso, em vida ele foi filho de um carpinteiro, originário de uma região rejeitada e interiorana da província romana da Palestina, nascido num dos lugares mais beligerantes, conflituosos e tumultuados de seu tempo. Morreu crucificado, acusado pelos doutores da lei, fariseus e sacerdotes de tentar se passar por Deus, sofrendo, graças a isso, uma morte tão indigna que era reservada apenas àqueles tidos como pária pela sociedade. Seu próprio povo, ao ter de escolher entre ele e um criminoso famoso, preferiu, sem titubear, pelo criminoso. Como se não bastasse, foi pregado entre dois ladrões, um dos quais ainda lhe zombou com as piores injúrias que se poderia ouvir. Terminou sua vida bebendo vinagre como chacota por parte de soldados romanos que ainda transpassaram seu corpo com uma lança e dividiram suas roupas antes de finalmente permitirem que fosse enterrado num túmulo de um amigo próximo. Mesmo seu velório foi feito às pressas, pois o sábado se aproximava e os judeus deveriam respeitar esse dia sagrado. Tudo na história desse homem, pelo menos sob a ótica humana, parece apontar para a tragédia, o desajuste e o fracasso. Ainda assim, ele possuía uma força magnética incompreensível, irresistível, a tal ponto que seus seguidores mais fiéis preferiram dar a vida a ter que negá-lo. Mesmo reunindo todos os fatores para cair em esquecimento, suas doutrinas se espalharam a despeito de tudo, de tal forma que em menos de 4 séculos elas viriam a se tornar a religião oficial do poderoso Império Romano, além de abrangerem e alcançarem as nações do Oriente Próximo e até mesmo do subcontinente indiano. Mesmo 2000 anos de estudos sobre sua pessoa ainda nos deixam com um profundo questionamento. Quem foi Jesus de Nazaré? Quem foi esse homem que arrebanhou tantos corações e causou tanta comoção ao longo dos tempos? O que a história pode de fato dizer sobre ele? Foi essa indagação crucial que nos moveu a elaborar uma série de vídeos sobre sua pessoa que serão publicados aqui no nosso canal. É evidente que não conseguiríamos, ainda que gastássemos a vida toda, esgotar o que se tem a dizer sobre Jesus Cristo, mesmo que considerássemos apenas o seu caráter humano e histórico, negligenciando tudo o que existe nele de divino, por assim dizer. Mas nosso objetivo é muito mais humilde, é dar algumas pinceladas sobre a inabarcável complexidade de sua biografia e de sua influência. Buscaremos ser imparciais e respeitosos, e por isso mesmo, também pedimos muito respeito nos comentários. Tudo o que nos propomos é trazer um pouco de luz a uma das figuras mais intrigantes e importantes para a historiografia. Independente de sua religião, você provavelmente concordará que Cristo, como Moisés, Maomé, Buda, Confúcio e tantos outros, foi um divisor de água e um verdadeiro fundador de sociedades inteiras. Dito isto, vamos ao nosso primeiro vídeo dessa série. Caso você goste, não deixe de curtir e de se inscrever em nosso canal. Isso ajuda e muito o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Pois então, vamos ao que interessa. Quando os estudiosos abordam figuras semimíticas, onde fatos históricos se misturam com acontecimentos transcendentes e miraculosos, é sempre muito problemático. Tem-se tentado, em vão, traçar um Jesus histórico, assim como Maomé histórico, um Buda histórico, mas dissociar esses personagens do caráter teofânico que seus fiéis lhe atribuem é amputar parte integrante de suas biografias. Mesmo que não sejamos crentes, é impossível ignorar o papel do símbolo e da mitologia para a comunidade humana e do quanto eles podem influenciar no restante dos acontecimentos. No caso de Cristo, desde o momento de seu nascimento, já enxergamos visivelmente esse aspecto mitológico.
Os evangelhos, que são, colocando de forma grosseira, as biografias oficiais de sua vida, afirmam que ele é filho de uma virgem, de nome Maria, que teria sido engravidada miraculosamente por intermédio do próprio Espírito Santo, após ser escolhida por Deus devido às incontáveis virtudes que possuía. Maria, bem como seu esposo José, seriam ambos descendentes diretos do rei Davi, que foi uma das figuras mais importantes e veneradas da história hebraica. Davi era um rei muito amado por Deus, eleito ainda criança para cuidar do povo santo de Israel. Foi considerado perfeito por ter sido dono de um coração reto e sincero, a tal ponto que o próprio Senhor lhe prometeu que de sua descendência surgiria o Messias, o ungido, que libertaria os israelitas e instauraria um reino infindável e próspero, no qual todos os povos se converteriam à fé verdadeira e a cidade de Jerusalém se tornaria a mais importante e celebrada de toda a terra. É evidente que para os cristãos, Jesus é esse descendente da linhagem de Davi, o Cristo que foi profetizado. Assim, embora costumemos frequentemente associá-lo como uma figura desconhecida, humilde e pobre, justamente porque ele vivia um extremo desapego, não podemos negligenciar que para muitos de seus seguidores contemporâneos, ele era uma espécie de príncipe, com tanto ou mais direito de ocupar o trono que o próprio Herodes. Jesus nasceu numa manjedoura, mas apenas porque os seus pais não encontraram hospedaria em Belém. De modo geral, podemos presumir que sua família vivia, para os padrões da época e do seu povo, com conforto e bens materiais suficientes. O proto-evangelho de Tiago, um dos muitos livros apócrifos que não foram incluídos no cânone sagrado, mas que pode ser considerado fidedigno em certos aspectos históricos, nos fala que o avô materno de Jesus, Joaquim, era um homem muito rico que costumava levar abundantes ofertas ao templo. Outro parente de Cristo, Zacarias, que havia se casado com sua tia Isabel, era um dos privilegiados sacerdotes que serviam no templo de Jerusalém. Tanto que o nascimento do filho de Zacarias teria sido anunciado por um anjo enquanto este ofertava incenso a Deus. Se Isabel e Zacarias viessem de famílias muito distintas uma da outra, certamente eles não teriam se relacionado e contraído matrimônio, o que evidentemente não foi o caso. Embora não fizesse parte da alta aristocracia romana e nem ingressassem nos palácios de Herodes, a família de Jesus também estava longe de ser considerada pobre. Não dependiam da pesca e de outros meios de subsistência, como muitos de seus primeiros apóstolos e discípulos. E o pai terreno de Cristo, José, possuía um emprego estável e provavelmente herdado de carpintaria. Outro fato que corrobora essa tese é que Jesus era alfabetizado, algo muito menos comum naquele período do que hoje em dia. Em várias passagens nos é indicado que ele lia nas sinagogas, e inclusive ele é descrito também escrevendo na areia, no capítulo 8 do Evangelho de João. Alguns podem afirmar, claro, que todo o seu extenso conhecimento deriva do fato de ser também Deus, mas em nenhum momento a sua alfabetização parece criar escândalo nas pessoas que o conhecem, como se fosse algo inesperado, de maneira que podemos pressupor que ele tenha recebido pelo menos a educação elementar e necessária para o seu ofício de carpintaria. Jesus foi, durante a vida, portanto, uma pessoa com capacidade para transitar entre várias classes sociais. Podia caminhar entre os paupérrimos e leprosos sem nenhum constrangimento, assim como discutia de frente com os mais letrados de seu tempo, sempre com respostas afiadas e elaboradas perfeitamente para cada situação. Talvez disso derive grande parte desse seu magnetismo característico, essa espécie de universalidade poucas vezes adquirida por nenhum outro líder. Seus primeiros discípulos também eram oriundos dos mais diversos estratos sociais. Estamos aqui falando de pessoas que em qualquer outra circunstância jamais dialogariam entre si. Ele foi seguido pelos pescadores Pedro e Tiago, mas também pela prostituta Maria Madalena, por Mateus, que era cobrador de impostos, pelo justo fariseu e sacerdote Nicodemos, assim como pelo centurião romano Cornélios, a quem operou um milagre.
e por uma humilde samaritana, só para elencar alguns exemplos trazidos pelas Escrituras. É provável que essa diversidade de seguidores tenha sido fator preponderante na rápida expansão que o cristianismo experienciou, a tal ponto que em menos de 100 anos após a morte de Jesus, essa crença já representava uma minoria substancial em Roma, com comunidades até mesmo na capital do próprio império. Mas retornemos a Jesus. A Bíblia nos fala de sua concepção virginal e do seu nascimento em Belém, fato que teria sido profetizado por Isaías 7 séculos antes. O nome Belém pode ser literalmente traduzido como Casa do Pão, o que desde cedo foi interpretado como uma referência a Jesus ser o pão da vida, dotado da capacidade única de saciar com plenitude a fome espiritual das pessoas. Após seu nascimento, ainda nos é dito pelos escritores sagrados que ele teria recebido a visita dos misteriosos reis magos e que incentivou, mesmo sem querer, a perseguição de Herodes e que obrigou José, Maria e a criança a fugirem para o Egito. A partir da fuga para o Egito, todos os evangelhos interrompem de forma abrupta a narrativa a seu respeito e só retomam quando ele já possui 30 anos de idade, quando iniciaria seu ministério como pregador público. Isso significa que, do momento em que escapou da perseguição até esse ponto, a vida de Jesus é um completo mistério que intriga historiadores e fiéis já desde os tempos antigos. Entenda bem, estamos dizendo que uma das figuras mais importantes da história humana passou 3 décadas em ocultamento. Tudo o que sabemos a seu respeito, todos os seus milagres, sermões, viagens e pregações ocorreram num breve período de 3 anos até a sua perseguição, crucificação e morte por parte dos judeus. Definitivamente, não há como não se sentir instantaneamente atraído por esse vácuo bibliográfico. A sensação que temos é como se um pedaço importante e fundamental para a compreensão desse personagem se tivesse extraviado nas brumas da história. Como foi a infância de Jesus? O que ele fez até seus 30 anos durante esse enorme período em que passou distante dos olhos de todos? Como recebeu todo o seu conhecimento? Teria em sua juventude se afiliado a alguma escola filosófica ou seguir algum mestre jamais descrito? A época de Jesus foi marcada por uma efervescência cultural e religiosa em todo o reino de Israel. Movimentos de caráter messiânico e apocalíptico pipocavam pela região, ora anunciando castigos terríveis contra o povo, ora incentivando revoltas contra os dominadores romanos, ora ainda anunciando a vinda iminente do Salvador prometido. Muitos profetas surgiram nesse período, uma parte considerável deles se dizendo ser o Cristo esperado. Mas esses, em geral, eram perseguidos e logo caíam em esquecimento. Também as revoltas, sempre comum na região, eram um elemento muito característico. A província da Palestina contava com os judeus, mas também com a presença dos samaritanos, que eram considerados hereges pelos primeiros. Existiam ainda os pagãos gregos e romanos, presentes principalmente nas cidades comerciais e portuárias. Isso sem considerarmos as diferenças entre os próprios judeus. Haviam várias correntes de pensamento e divergências religiosas entre o próprio povo eleito, resultado de séculos de história, exílios e guerras. Alguns historiadores até tentaram imputar a Jesus alguma ligação com esses diversos grupos, mas isso parece algo pouco provável. Uma outra corrente historiográfica tentou ainda associá-lo com outras doutrinas estrangeiras. Já houve a ideia do Cristo estoico e até mesmo do Jesus budista, mas todas elas carecem de fontes e não passam de especulação, embora válida, por parte desses historiadores. Mesmo se recorrermos aos registros apócrifos sobre a formação de Jesus, pouco encontraremos a esse respeito. Tudo o que existem são narrativas fantasiosas de uma criança que pouco se parece com aquele homem que vemos quando adulto. Pegue o pseudo-evangelho de Tomé, por exemplo. Na narrativa, é mostrado um Jesus purificando a água com simples toque e transformando pássaros de barro em animais reais. Embora exista beleza nesses contos, eles extrapolam quando afirmam que Jesus poderia pular de grandes alturas sem se machucar ou que teria condenado um homem à morte simplesmente por tê-lo esbarrado sem permissão.
Tudo o que temos nessas 3 décadas não passa de especulação. Muito pouco se sabe sobre a formação de Jesus e todas as tentativas de associá-la a uma ou outra corrente filosófica foram, como já falamos, fracassadas. No entanto, para os cristãos, esse foi um período de ocultamento em que o Messias teria experimentado uma profunda relação com Deus no silêncio de seus afazeres. O tempo ainda não estava maduro, parafraseando uma expressão que é bíblica, e só estaria depois que Herodes mandasse prender e matar o primo de Cristo, João Batista. Com isso, e tendo chegado o momento aguardado, ele deixou de viver uma vida pacata para se tornar um pregador popular e seguido por muitos, conduzido a isso pelo Espírito Santo que o guiava desde a sua infância. Mas a vida pública de Jesus é tema para o nosso próximo vídeo. Se você gostou desse, não deixe de deixar o seu comentário. E até mais, se Deus quiser.